fôlego, o porteiro voltou a deitar-se. A temperatura era de 39,5, os gânglios do pescoço e os membros tinham inchado, 2 manchas escuras alastravam-se pelo flanco. Queixava-se agora de uma dor interna. Está ardendo, dizia ele. Esta porcaria está ardendo. A boca fuliginosa obrigava-o a mastigar as palavras e voltava para o médico com os olhos protuberantes, dos quais a dor de cabeça fazia correr lágrimas. A mulher do porteiro olhava com ansiedade para Riet, que continuava mudo. Doutor, perguntou ela, que é isto? Pode ser uma série de coisas, mas não há ainda nada de certo. Até esta noite, dieta e depurativo. Deve beber muito líquido. Precisamente o porteiro sentia-se devorado pela sede. Ao voltar a casa, Riet telefonou ao seu colega Richard, um dos médicos mais importantes da cidade. Não, disse Richard, não vi nada de extraordinário. Nem febre com inflamações locais? Ah, sim, na verdade, 2 casos de gânglios muito inflamados. Anormalmente? Sim, respondeu Richard, o normal, você sabe. À noite, de qualquer forma, o porteiro delirava e com 40 graus queixava-se dos ratos. Riet tentou um abscesso de fixação. Sob a queimadura da terebintina, o porteiro berrou. Ah, são uns safados. Os gânglios tinham aumentado, estavam duros e fibrosos ao tato. A mulher do porteiro afligia-se. Fique junto dele, ordenou o médico, e se for necessário, pode chamar-me. No dia seguinte, 30 de abril, uma brisa já morna soprava sob um céu azul e úmido. Trazia um cheiro de flores que vinha dos bairros mais afastados. Nas ruas, os ruídos da manhã pareciam mais vivos, mais alegres do que habitualmente. Em toda a nossa pequena cidade, liberta da apreensão em que tinha vivido durante a semana, esse era o dia da renovação. O próprio Riet, tranquilizado por uma carta da mulher, desceu até a casa do porteiro. E, na verdade, de manhã a febre tinha caído para 38 graus. Enfraquecido, o doente sorria no leito. Está melhor, não é verdade, doutor? Perguntou a mulher. Vamos esperar um pouco. Ao meio-dia, porém, a febre subira bruscamente a 40 graus. O paciente delirava sem cessar e os vômitos tinham recomeçado. Os gânglios do pescoço eram dolorosos ao tato e o doente parecia querer manter a cabeça o mais afastada possível do corpo. A mulher estava sentada aos pés da cama, segurando levemente os pés do doente. Olhava para Riet. Ouça, disse ele, é preciso isolá-lo e tentar um tratamento mais radical. Vou telefonar para o hospital e vamos levá-lo de ambulância. 2 horas depois, na ambulância, o médico e a mulher curvavam-se sobre o doente. Da boca, coberta de fungosidade, saíam fragmentos de palavras. Os ratos, dizia ele, esverdeado, com lábios descorados, pálpebras pesadas, a respiração entrecortada e breve, dilacerado pelos gânglios, abatido no fundo da maca, como se quisesse fechá-la em torno de si, ou como se qualquer coisa vinda do fundo da terra o chamasse sem descanso, o porteiro sufocava sob um peso invisível. A mulher chorava. Não há mais esperanças, doutor. Está morto, disse Riet. A morte do porteiro, pode-se dizer, marcou o fim deste período, cheio de sinais desconcertantes, e o início de um outro, relativamente mais difícil, em que a surpresa dos primeiros tempos se transformou pouco a pouco em pânico. Os nossos concidadãos, a partir de agora eles se davam conta disto, nunca tinham pensado que nossa pequena cidade pudesse ser um lugar particularmente designado para que os ratos morressem ao sol e os porteiros perecessem de doenças estranhas. Sob este ponto de vista, era evidente que estavam errados e que suas ideias precisavam ser revistas. Se tudo tivesse ficado por aí, os hábitos sem dúvida teriam vencido. Mas outros concidadãos nossos, que nem sempre eram porteiros nem pobres, tiveram de seguir o caminho que Michel fora o primeiro a tomar. Foi a partir desse momento que começou o medo e com ele a reflexão. Entretanto, antes de entrar nos detalhes destes novos acontecimentos, o narrador acha útil dar sobre o período que acaba de ser descrito a opinião de outra testemunha. Jean Torrou, que já encontramos no início deste relato, fixara-se em Oran algumas semanas e morava desde então em um grande hotel no centro.
parecia ser suficientemente próspero para viver dos seus rendimentos. Mas embora a cidade se tivesse habituado a ele pouco a pouco, ninguém sabia dizer de onde vinha nem por que estava lá. Era encontrado em todos os lugares públicos. A partir do início da primavera, fora visto muitas vezes nas praias, nadando frequentemente e com um prazer manifesto. Bonachão, sempre sorridente, parecia ser amigo de todos os prazeres normais, sem ser escravo deles. Na realidade, o único hábito seu que conheciam era a convivência assídua com os bailarinos e músicos espanhóis bastante numerosos na nossa cidade. Seus apontamentos, de certa forma, constituem também uma espécie de crônica deste período difícil, mas trata-se de uma crônica muito especial que parece obedecer a uma ideia pré-concebida de insignificância. À primeira vista, poderíamos achar que Turreau se empenhara em ver as coisas e os seres por um binóculo invertido. Na confusão geral, ele se empenhara, em suma, em ser o historiador do que não tem história. Pode-se, sem dúvida, deplorar esse preconceito e suspeitar uma certa dureza de coração. Nem por isso é menos verdade que os seus cadernos podem fornecer para uma crônica deste período uma grande quantidade de pormenores secundários que têm, contudo, importância. A sua própria singularidade impedirá que se julgue precipitadamente este interessante personagem. As primeiras notas de Turreau datam de sua chegada ao Rhin. Mostram desde o princípio uma curiosa satisfação por se encontrar numa cidade em si tão feia. Encontrara-se uma descrição pormenorizada dos 2 leões de bronze que ornam a municipalidade, considerações benévolas sobre a ausência de árvores, as casas sem graça e o plano absurdo da cidade. Turreau mistura ainda diálogos ouvidos nos bondes e nas ruas, sem acrescentar comentários, exceto um pouco mais tarde em relação às conversas a respeito de um tal Kempis. Turreau assistira à conversa de 2 condutores de bonde. Você conheceu Kempis, dizia um. Kempis, um alto de bigode preto? Exatamente, trabalhava no controle. Sim, isso mesmo. Pois bem, morreu. Ah, e quando foi isso? Depois da história dos ratos. Veja só, e que foi que ele teve? Não sei, febre. Além disso, não era forte. Teve abscessos debaixo dos braços, não resistiu. No entanto, parecia um homem como os outros. Não, tinha o peito fraco e tocava no orfeão. Soprar um pistão acaba com a pessoa. Ah, terminou o segundo. Quando se é doente, não se deve tocar um instrumento de sopro. Depois dessas poucas indicações, Turreau perguntava a si próprio por que razão Kempis tinha entrado para o Orfeão contra seu próprio interesse e quais eram as razões profundas que o tinham levado a arriscar a vida pelos desfiles dominicais. Turreau parecia em seguida ter sido favoravelmente impressionado por uma cena que se desenrolava muitas vezes na varanda que ficava em frente à sua janela. Na verdade, o seu quarto dava para uma rua transversal onde os gatos dormiam à sombra dos muros. Mas todos os dias depois do almoço, nas horas em que a cidade inteira cochilava no calor, um velhinho aparecia numa varanda do outro lado da rua. Com os cabelos brancos e bem penteados, reto e austero nas suas roupas de corte militar, chamava os gatos com um bichano, bichano, ao mesmo tempo meigo e distante. Os gatos levantavam os olhos pálidos de sono sem se perturbarem. O outro rasgava pedacinhos de papel e os jogava para a rua. Os bichos, atraídos por essa chuva de borboletas brancas, avançavam para o meio da calçada, estendendo uma pata hesitante para os últimos pedaços de papel. O velhinho escarrava então sobre os gatos com força e precisão. Se um dos escarros atingia o alvo, ele ria. Por fim, Turreau parecia ter sido definitivamente seduzido pelo caráter comercial da cidade, cuja aparência, animação e até prazeres pareciam comandados pelas necessidades do negócio. Esta singularidade, é o termo empregado nos cadernos, recebia a aprovação de Turreau e uma de suas observações elogiosas chegava a terminar por esta exclamação: finalmente! São os únicos pontos em que as notas do viajante, nesta data, parecem assumir um caráter pessoal. É difícil avaliar o seu significado e seriedade. Assim é que depois de ter relatado que a descoberta de um rato morto levara o caixa do hotel a cometer um erro na sua conta, Turreau acrescentara com uma letra menos nítida que de costume. Pergunta: como fazer para não se perder tempo?
Resposta: senti-lo em toda a sua extensão. Meios: passar os dias na sala de espera de um dentista, numa cadeira desconfortável, viver as tardes de domingo na varanda, ouvir conferências numa língua que não se compreende, escolher os itinerários de trem mais longos e menos cômodos e viajar a pé naturalmente, fazer fila nas bilheterias dos espetáculos e não ocupar seu lugar, etc. Mas, de repente, após estas digressões de linguagem e de pensamento, os cadernos começam uma descrição detalhada dos bondes da nossa cidade, de sua forma de bote, da sua cor indecisa, da sua sujeira habitual, terminando estas considerações por é notável, que nada explica. Eis em todo o caso as explicações dadas por Torrot sobre a história dos ratos. Hoje o velhinho que mora em frente está perturbado. Já não há gatos. Desapareceram, na verdade, excitados pela grande quantidade de ratos mortos que se descobrem nas ruas. Na minha opinião, é impossível que os gatos comam ratos mortos. Lembro-me de que os meus detestam isso. O que não impede que eles corram pelos porões e que o velhinho esteja perturbado. Está menos bem penteado, menos vigoroso. Sente-se que está inquieto. Demorou-se um momento apenas e entrou, só que desta vez escarrara no vazio. Na cidade pararam um bonde hoje porque se descobriu um rato morto que não se sabe como chegara lá. 2 ou 3 mulheres desceram. Jogou-se fora o rato, o bonde voltou a funcionar. No hotel, o vigia da noite, que é homem digno de confiança, disse-me que com todos esses ratos esperava uma desgraça. Quando os ratos abandonam o navio, disse-lhe que era verdade no caso dos navios, mas que nunca se tinha verificado isso com as cidades. No entanto, a sua convicção persiste. Perguntei-lhe que desgraça, em sua opinião, se podia esperar. Não sabia, é impossível prever a desgraça, mas não se admiraria se fosse um tremor de terra. Reconheci que era possível e ele perguntou-me se isso não me inquietava. A única coisa que me interessa, respondi-lhe, é encontrar a paz interior. Ele compreendeu-me perfeitamente. No restaurante do hotel, uma família bastante interessante. O pai é um homem alto e magro, vestido de preto, de colarinho engomado. Tem o meio do crânio calvo e 2 tufos de cabelos grisalhos à direita e à esquerda. Uns olhinhos redondos e duros, nariz fino, boca horizontal, dão-lhe um ar de coruja bem educada. É sempre o primeiro a chegar à porta do restaurante. Afasta-se, deixa passar a mulher pequenina como um rato preto e então entra, trazendo atrás um rapaz e uma mocinha vestidos como cachorros comportados. Ao chegar à mesa, espera que a mulher se tenha sentado. Senta-se e os 2 cachorrinhos podem finalmente empoleirar-se nas cadeiras. Trata a mulher e os filhos de a senhora, o senhor, a senhorita. Dirige gracejos bem educados à primeira e palavras terminantes aos herdeiros. Nicole está soberanamente antipática. A menina está prestes a chorar. É o que é preciso. Esta manhã o rapaz estava todo agitado com a história dos ratos. Quis dizer qualquer coisa à mesa. Não se fala de ratos à mesa, Felipe. Proíbo daqui em diante de pronunciar essa palavra. Seu pai tem razão, disse a rata preta. Os 2 cãezinhos meteram os narizes nos pratos e a coruja agradeceu com um sinal de cabeça que não queria dizer grande coisa. Apesar desse bom exemplo, na cidade fala-se muito dessa história de ratos. O jornal ocupou-se do caso. A crônica local, que é habitualmente muito variada, é agora totalmente ocupada por uma campanha contra a municipalidade. Compreenderam os nossos edis o perigo que podiam representar os cadáveres podres desses roedores? O diretor do hotel não consegue falar de outra coisa, mas é também porque se sente envergonhado. Descobrir ratos no elevador de um hotel respeitável parece-lhe inconcebível. Para consolá-lo, disse-lhe, mas acontece o mesmo a todos. Justamente, respondeu-me, somos agora como todos os outros. Foi ele que me falou dos primeiros casos dessa febre que começou a se tornar inquietante. Uma das camareiras do hotel foi atacada, mas evidentemente não é contagioso, apressou-se a declarar. Respondi-lhe que isso me era indiferente. Ah, compreendo. O senhor é como eu. O senhor é fatalista. Eu não tinha dito nada de semelhante, e aliás não sou fatalista. Eu lhe disse isso.
É a partir desse momento que os cadernos de Torrot começam a falar com alguns pormenores dessa febre desconhecida com que o público já se inquietava. Ao notar que o velhinho voltara a encontrar os gatos com o desaparecimento dos ratos e que retificava pacientemente os seus tiros, Torrot acrescentava que já se podia citar uma dezena de casos desta febre, a maior parte dos quais tinha sido mortal. A título documental, pode-se enfim reproduzir o retrato de Dr. Riet feito por Torrot, até onde o narrador pode julgar ele é bastante fiel. Aparenta 35 anos, estatura mediana, ombros fortes, rosto quase retangular, olhos escuros e diretos, mas maxilares proeminentes, o nariz forte e regular, cabelos pretos cortados muito curtos, a boca é arqueada com os lábios cheios e sempre fechados. Tem um pouco o ar de um camponês siciliano com a pele queimada, o cabelo preto e as roupas sempre de cor escura, mas que lhe ficam bem. Anda depressa, desce as calçadas sem mudar de passo, mas 2 vezes em cada 3 sobe a calçada em frente com um pequeno salto. Distrai-se ao volante do automóvel e deixa muitas vezes as setas ligadas, mesmo depois de ter feito a curva. Sempre de cabeça descoberta, tem aspecto de pessoa bem informada. Os números de Torrot eram exatos. O Dr. Riet sabia alguma coisa a esse respeito. Isolado o corpo do porteiro, telefonara a Richard para interrogá-lo sobre essas febres inguinais. Não compreendo nada, respondera Richard. 2 mortos, um dentro de 48 horas, o outro em 3 dias. Eu tinha deixado o último uma manhã com todos os indícios de convalescença. Avise-me se tiver outros casos, disse Riet. Telefonou ainda para outros médicos. Esta sindicância mostrou uns 20 casos semelhantes em alguns dias. Quase todos tinham sido fatais. Pediu então a Richard, secretária do Sindicato dos Médicos de Oran, o isolamento dos novos doentes. Mas não posso fazer nada, respondeu Richard. Essas providências são com a prefeitura. Além disso, quem lhe diz que há risco de contágio? Ninguém, mas os sintomas são inquietantes. Richard, entretanto, achava que não tinha competência. Tudo o que podia fazer era falar com o prefeito. Porém, enquanto se falava, perdia-se tempo. No dia seguinte, à morte do porteiro, grandes brumas cobriam o céu. Chuvas diluvianas e curtas abateram-se sobre a cidade, seguindo-se a estes bruscos aguaceiros um calor de tempestade. O próprio mar perdera o azul profundo e sob o céu brumoso tinha reflexos de prata ou de ferro doloroso à vista. O calor úmido desta primavera nos fazia desejar os ardores do verão. Na cidade, construída em caracol sobre um planalto quase fechada para o mar, reinava um morno torpor. No meio dos seus longos muros caiados, entre as ruas de vitrines poeirentas, nos bondes de um amarelo sujo, as pessoas sentiam-se um pouco prisioneiras do céu. Só o velho doente de Riet dominava a asma para se regozijar com este tempo. Está pegando fogo, dizia ele. É bom para os brônquios. Queimava, na verdade, mas nem mais nem menos do que uma febre. Toda a cidade estava com febre. Era essa pelo menos a impressão que perseguiu o Dr. Riet na manhã em que se dirigia à rua Faidherbe a fim de assistir ao inquérito sobre a tentativa do suicídio de Cottard. Mas esta impressão parecia-lhe insensata. Atribuía ao enervamento e às preocupações que o assaltavam e admitiu que era urgente colocar um pouco de ordem nas ideias. Quando chegou, o comissário ainda não estava. Gand esperava no patamar e decidiram entrar primeiro na sua casa, deixando a porta aberta. O funcionário municipal ocupava 2 peças sumariamente mobiliadas. Notava-se apenas uma estante de madeira branca guarnecida com 2 ou 3 dicionários e um quadro negro onde se podiam ainda ler meio apagadas as palavras aleias floridas. Segundo Grant, Cottard tinha passado bem a noite, mas de manhã tinha acordado com dor de cabeça e incapaz de qualquer reação. Grant parecia cansado e nervoso, passeando de um lado para o outro, abrindo e fechando sobre a mesa uma grande pasta cheia de folhas manuscritas.
Contou ao médico que conhecia mal Cottard, mas que julgava que tivesse alguns bens. Cottard era um homem estranho. Durante muito tempo, suas relações tinham se limitado a alguns cumprimentos nas escadas. Só tive 2 conversas com ele. Há alguns dias derrubei no patamar uma caixa de giz que trazia para casa. Havia giz vermelho e giz azul. Nesse momento, Cottard apareceu no patamar e ajudou-me a apanhá-los. Perguntou-me para que servia esse giz de diferentes cores. Graham explicara então que tentava recordar um pouco o seu latim. Desde o ginásio seus conhecimentos tinham esmaecido. Garantiram, me explicou o médico, que é útil para conhecer melhor o sentido das palavras francesas. Escrevia, portanto, palavras latinas no seu quadro. Copiava com giz azul a parte variável das palavras, seguindo as declinações e as conjurações, e com giz vermelho a invariável. Não sei se Cottard compreendeu bem, mas pareceu-me interessado e pediu-me um pedaço de giz vermelho. Fiquei um pouco surpreso, mas afinal não podia adivinhar evidentemente que isso iria servir ao seu projeto. Riet perguntou qual fora o assunto da segunda conversa. Mas, acompanhado do seu secretário, chegou o comissário que quis ouvir em primeiro lugar as declarações de Graham. O médico observou que Graham, ao falar de Cottard, referia-se sempre a ele como o desesperado. Empregou até em certo momento a expressão resolução fatal. Discutiram sobre a causa do suicídio e Graham mostrou-se hesitante na escolha dos termos. Deteve-se por fim às palavras desgostos íntimos. O comissário perguntou se nada na atitude de Cottard deixava prever o que ele chamava a sua determinação. Bateu ontem à minha porta, respondeu Graham, para me pedir fósforos. Dei-lhe a caixa, pediu desculpas dizendo que entre vizinhos, depois afirmou que me devolveria a caixa. Disse-lhe que ficasse com ela. O comissário perguntou ao funcionário municipal se Cottard não lhe parecia estranho. O que me pareceu estranho foi ele mostrar vontade de conversar, mas eu estava trabalhando. Graham voltou-se para Riet e acrescentou com um ar constrangido, um trabalho pessoal. Entretanto, o comissário queria ver o doente, mas Riet achava que primeiro era melhor preparar Cottard para essa visita. Quando entrou no quarto, ele estava erguido no leito, apenas com uma roupa de flanela acinzentada e voltado para a porta com uma expressão de ansiedade. É a polícia, hein? É, disse Riet, não se preocupe, 2 ou 3 formalidades e deixá-lo-ão em paz. Mas Cottard respondeu que isso não servia para nada e que não gostava da polícia. Riet ficou impaciente. Eu também não morro de amores por ela. Trata-se de responder depressa e corretamente as perguntas para acabar com isto de uma vez por todas. Cottard calou-se e o médico voltou à porta. Mas o sujeitinho chamou e agarrou-lhe as mãos quando chegou perto da cama. Não se pode tocar um doente, num homem que se enforcou, não é verdade, doutor? Riet olhou por um momento e finalmente garantiu que nunca se cogitara de nada desse gênero e que enfim ele estava ali para proteger o seu doente. Este pareceu acalmar-se e Riet mandou entrar o comissário. Deram para Cottard o depoimento de Graham e perguntaram-lhe se podia precisar os motivos de seu ato. Ele respondeu apenas e sem olhar para o comissário que desgostos íntimos estava muito bem. O comissário forçou a dizer se tinha vontade de reincidir. Cottard, animando-se, respondeu que não e que só desejava que o deixassem em paz. Convém observar, disse o comissário num tom irritado, que no momento é o senhor quem perturba a paz dos outros. Mas, a um sinal de Riet, calou-se. Compreende, suspirou o comissário ao sair. Temos outros problemas com que nos ocupar desde que se fala dessa febre. Perguntou ao médico se a coisa era séria e Riet respondeu que nada sabia. É o tempo, mais nada, concluiu o comissário. Era o tempo, sem dúvida. Tudo ficava pegajoso à medida que o dia avançava e Riet sentia crescer sua apreensão a cada visita. Na noite daquele mesmo dia, no subúrbio, um vizinho do velho doente apertava as virilhas e vomitava no meio do delírio. Os gânglios estavam ainda maiores que os do porteiro. Um deles começava a supurar e logo se abriu como um fruto podre. Chegando a casa, Riet telefonou para o depósito de produtos farmacêuticos do departamento. Suas notas profissionais mencionam apenas nessa data resposta negativa. E já o chamavam de outros lugares para casos semelhantes. Era evidente que se tornava necessário abrir os abscessos.
2 golpes de bisturi em cruz e dos gânglios escorria uma pasta sangrenta. Os doentes sangravam, mas surgiam manchas no ventre e nas pernas. Um gânglio deixava de supurar, depois tornava a inchar. Na maior parte das vezes o doente morria exalando um cheiro terrível. A imprensa, tão discreta no caso dos ratos, já não mencionava nada. É que os ratos morrem na rua e os homens em casa. E os jornais só se ocupam da rua. Mas a prefeitura e a municipalidade começavam a questionar-se. Enquanto cada médico não tinha tido conhecimento de mais de 2 ou 3 casos, ninguém pensara em se mexer. Mas, em resumo, bastou que alguém pensasse em fazer a soma, e a soma era alarmante. Em apenas alguns dias, os casos mortais multiplicaram-se e tornou-se evidente para aqueles que se preocupavam com a curiosa moléstia que se tratava de uma verdadeira epidemia. Foi o momento que Castel, colega de Riet, muito mais velho que ele, escolheu para vir visitá-lo. Naturalmente, perguntou, sabes do que se trata, Riet? Estou esperando o resultado das análises. Pois eu sei, e não preciso de análises. Fiz uma parte da minha carreira na China e vi alguns casos em Paris há uns 20 anos. Simplesmente não se teve a coragem de lhe dar um nome. A opinião pública é sagrada. Nada de pânico. Sobretudo, nada de pânico. E depois, como dizia um colega, é impossível, todo mundo sabe que ela desapareceu do Ocidente. Sim, todos sabiam, exceto os mortos. Vamos, Riet, você sabe tão bem quanto eu o que é. Riet refletia. Pela janela do escritório, olhava a falésia rochosa que se fechava ao longe sobre a baía. O céu, embora azul, tinha um brilho pálido que se esbatia à medida que a tarde avançava. É verdade, Castel, respondeu. É incrível, mas parece peste. Castel levantou-se e dirigiu-se para a porta. Você sabe o que vão responder, nos disse o velho médico. Ela desapareceu dos países temperados há muitos anos. Que quer dizer isso, desaparecer? Perguntou Riet, encolhendo os ombros. Sim, não se esqueça. Em Paris ainda há quase 20 anos. Bem, esperemos que não seja mais grave hoje que naquela época, mas é realmente incrível. A palavra peste acabava de ser pronunciada pela primeira vez. Neste momento da narrativa, com Bernard Riet atrás da janela, permite-se ao narrador que justifique a incerteza e o espanto do médico, já que com algumas variações sua reação foi a da maior parte dos nossos concidadãos. Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e contudo as pestes como as guerras encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Riet estava desprevenido, assim como os nossos concidadãos. É necessário compreender assim as duas hesitações. E por isso é preciso compreender também que ele estivesse dividido entre a inquietação e a confiança. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem, não vai durar muito, seria idiota. E sem dúvida uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. A tolice insiste sempre e compreendê-la-íamos se não pensássemos sempre em nós. Nossos concidadãos a esse respeito eram como todo mundo, pensavam em si próprios. Em outras palavras, eram humanistas, não acreditavam nos flagelos. O flagelo não está à altura do homem. Disse então que o flagelo é irreal, que é um sonho mau que vai passar. Mas nem sempre ele passa, e de sonho mau em sonho mau são os homens que passam, e os humanistas em primeiro lugar, pois não tomaram as suas precauções. Nossos concidadãos não eram mais culpados que os outros, apenas se esqueciam de ser modestos e pensavam que tudo ainda era possível para eles, o que pressupunha que os flagelos eram impossíveis. Continuavam a fazer negócios, preparavam viagens e tinham opiniões. Como poderiam ter pensado na peste que suprime o futuro, os deslocamentos e as discussões? Julgavam-se livres e jamais alguém será livre enquanto houver flagelos. Mesmo depois do doutor ter reconhecido diante do amigo que um punhado de doentes dispersos acabava de morrer da peste sem aviso, o perigo continuava irreal para ele. Simplesmente, quando se é médico, faz-se uma ideia da dor e tem-se um pouco mais de imaginação. Ao olhar pela janela a cidade que não mudara, mal pode-se dizer que Riet sentia nascer dentro de si esse ligeiro desânimo diante do futuro que se chama inquietação. Ele procurava reunir no seu espírito o que sabia sobre a doença. Flutuavam números na sua memória e dizia a si próprio que umas 3 dezenas de pestes que a história conheceu tinham feito perto de 100 milhões de mortos.
Mas que são 100 milhões de mortos, quando já se fez a guerra, já é muito saber o que é um morto. E já que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados através da história esfumaçam-se na imaginação. O médico lembrava-se da peste de Constantinopla, que segundo Procópio tinha feito 10 mil vítimas em um só dia. 10 mil mortos são 5 vezes o público de um grande cinema. Aí está o que se deveria fazer. Juntam-se as pessoas à saída de 5 cinemas para conduzi-las a uma praça da cidade e fazê-las morrer em montes para se compreender alguma coisa. Ao menos poder-se-iam colocar alguns rostos conhecidos nesse amontoado anônimo. Mas, naturalmente, isto é impossível de realizar, e depois quem conhece 10 mil rostos? Além disso, como é do conhecimento geral, as pessoas como Procópio não sabiam contar. Em Cantão,